e levar a ela soluções também de maneira eficiente, o que é bem complexo e o que é natural nos tempos atuais. O teorema da impossibilidade de Aron. Desde que os cientistas políticos perceberam o paradoxo de Condorcet, dedicaram grandes esforços ao estudo dos sistemas eleitorais existentes e a sugestão de novos sistemas. Por exemplo, como alternativa ao voto majoritário em pares, o prefeito da cidade poderia pedir a cada eleitor que classificasse os resultados possíveis em ordem de preferência. Para cada eleitor, poderíamos atribuir 1 ponto para o último lugar e 2 pontos para o penúltimo e 3 pontos para o antepenúltimo e assim por diante. Venceria o resultado que tivesse maior número total de pontos. Com as preferências da tabela 1, o vencedor seria o resultado B. Faça as contas lá você mesmo, se a gente voltar aqui. Portanto, fazendo... Opa, tá aqui abaixo. Fazendo, portanto, este cálculo. Veja aqui, ó. O vencedor seria... o vencedor seria, portanto, a opção B, né? Então, segunda opção, se você fizer por essa pontuação, né? Sugerida aqui pelo Menkil, então você veria aqui que esta combinação aqui faria, portanto, porque aqui você tem a percentagem do eleitorado, portanto você tem um peso diferente, né? Portanto você tem um peso diferente e esse peso, consequentemente, ele vai revelar quais seriam, portanto, os resultados e as combinações, digamos assim, com maior preferência, com maior dominância. Esse método eleitoral ele é chamado de contagem de borda, em homenagem ao matemático e cientista político francês do século XVIII também que o concebeu. Então é muito usado em pesquisas de classificação de equipes esportivas. Então você vai fazer aqui, então aqui a gente teria as escolhas, as pontuações e consequentemente teria um peso da participação de cada tipo de eleitor, o que daria aí o resultado final. Há algum sistema eleitoral perfeito? O economista Kenneth Aron abordou essa questão em seu livro de 1951, Escolha Social e Valores Individuais. Então, nesse livro, Aron partiu da definição do que poderia ser um sistema eleitoral perfeito. Ele assume que os indivíduos da sociedade eles têm preferências entre os diversos resultados possíveis, A, B, C e assim por diante. Então, faz a suposição de que a sociedade deseja um sistema eleitoral para escolher entre esses resultados aquele que satisfaça, portanto, diversas condições. Então, essa aí é uma forma, portanto, de você também compreender esse tipo de sociedade. E claro, esse livro aí, Escolha Social e Valores Individuais, é um livro clássico que precisa ser, portanto, compreendido, porque trata-se aí de um livro que vai ajudar a entender justamente a dificuldade lá da escolha. Quando, na verdade, a dificuldade das múltiplas escolhas. Porque quando a sociedade tem a possibilidade de fazer escolhas binárias, sim, não, A, B, Y, Z, ou Y, X, é mais fácil. Mas quando você tem uma infinidade de opções, isso se torna, consequentemente, mais difícil. E aí vamos ver. Então, essa suposição de que a sociedade deseja o sistema eleitoral para escolher entre esses resultados, aquele que satisfaça diversas condições. Então veja, quais são as condições? Unanimidade. Então se todos preferirem A e B, A a B, então A deverá superar B. Se todos preferirem A e B, A a B, então A deve superar B. Então a primeira situação é a escolha por unanimidade. Então vence aquilo que a maioria
escolhe. Transitividade. Se A supera B e B supera C, então A deve superar B. Então, é um raciocínio lógico necessário. Independência de alternativas irrelevantes. Independência de alternativas relevantes. A classificação de dois resultados quaisquer A e B não deve depender de um terceiro resultado C que também esteja disponível. Então, mais uma vez, olha a dificuldade que é a questão relativa às escolhas múltiplas. Ausência de ditadores. Não existe nenhuma pessoa que sempre vença, independentemente das preferências de todas as demais. Então, todas essas propriedades, então aqui, 4 propriedades apresentadas ou trabalhadas pelo Aaron, parecem ser as que um sistema eleitoral deva ter. Então, aparentemente, a ideia é que o sistema eleitoral ele seja unânime, ele seja transitivo, ele tenha independência de alternativas irrelevantes e ele tenha ausência de ditadores, ausência de apenas um vencedor sempre. Mas Aaron provou, matemática e irrefutavelmente, que nenhum sistema eleitoral é capaz de satisfazer todas essas propriedades. Esse resultado, surpreendentemente, é chamado Teorema da Impossibilidade de Aaron. Portanto, todas essas características, essas 4 características aqui sinalizadas em itálico, eles fazem parte aí do teorema. O Aaron revela que nenhum sistema eleitoral, portanto, tem todas essas características de uma forma clara, o que gera, portanto, uma teoria da impossibilidade de Aaron quando ele faz lá os seus cálculos. Então, os cálculos necessários para provar o teorema de Aaron vão além do objetivo deste livro, mas podemos entender um pouco do sentido de por que o teorema é verdadeiro a partir de 2 exemplos. Já vimos o problema da votação majoritária em pares, e o paradoxo de Condorcet mostra que a regra da maioria ela não é capaz de produzir uma classificação de resultados que sempre satisfaça a transitividade. Como um outro exemplo, a contagem de borda não satisfaz a condição de independência das alternativas irrelevantes. Lembre-se de que, com base nas preferências da tabela 1, o resultado B vencerá se for adotada uma contagem de borda. Mas suponha que C subitamente desapareça como alternativa. Se o método de contagem de borda for aplicado somente aos resultados A e B, então veja, A vencerá nesta situação. Portanto, a eliminação da alternativa C altera a classificação entre A e B. Então veja a dificuldade. Então, binariamente é fácil, mas as múltiplas alternativas, neste caso 3A, B e C, vão gerar resultados diferentes. Então, a depender da forma como você vota, veja, se você elimina uma alternativa, você afeta a relação entre as duas outras alternativas. Então, veja, o motivo para essa alteração é que o resultado da contagem de borda depende do número de pontos que A e B recebam. E o número de pontos depende de a alternativa irrelevante C também estar disponível. Então, veja a complexidade que existe entre esses métodos, né, de contagem. E o teorema da impossibilidade de Aaron é um resultado profundo e perturbador. Não nos diz que devemos abandonar a democracia como forma de governo, mas diz isso sim, que independentemente do sistema eleitoral adotado por uma sociedade para agregar as preferências individuais, então eu tenho que ter um sistema que agrega as preferências individuais de seus membros, de algum modo ele será falho como mecanismo de escolha social. Então, mas diz isso sim, que independentemente do sistema, a democracia ela será falha como mecanismo de escolha social. Então veja a dificuldade que existe.